Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez unidos para glorificar o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, E é com grande alegria que estamos aqui todos com saúde, Apesar das dificuldades, dos problemas, de tudo que nós passamos durante a semana, estamos aqui de pé para a honra e glória do nosso Senhor, para glorificar o seu santo nome. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, para nós darmos início ao culto. Vamos, a partir desse momento, nos desvencilhar de tudo aquilo que a nossa mentalidade está focada, e que a partir desse momento nós estejamos focados realmente na palavra, nos louvores, em tudo aquilo que o Espírito Santo for nos ensinar e nos guiar essa noite. Amém? Então vamos orar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, meu Pai, a sensibilidade do Teu Espírito para nos conduzir e nos guiar a toda a Tua verdade. Usa as palavras, as reflexões, os louvores de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos ouvir, entender, compreender, ter discernimento e aplicar em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estar ouvindo a Tua mensagem e nós te pedimos o Teu Espírito nos conduzindo a essa mesma verdade, para que nós possamos compreender de forma correta e aplicar de forma correta em nossas vidas. É isso que nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar a Deus com o hino. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor do invisível faz nascer, e uma voz do som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele,
Amém. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. Essa noite nós estamos com um tema que vai ser trazido pelo preletor, pelo pastor Rafael, um nome que está acima de todo nome, uma continuação na exposição nas cartas que nós estamos trazendo. Ele vai trazer em Filipenses, e esse é o tema dessa noite. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de trazer uma reflexão, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo uma reflexão que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, e o verso que nós vamos ler, e focar nessa reflexão é o verso 12. Mas nós vamos ler alguns antes para a gente entender o contexto, e nós vamos perceber a honra, a glória, quem tem todo o poder na nossa salvação, qual é o nome que nos é dado para sermos salvos, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então, antes de lermos, só para a gente contextualizar aqui de forma rápida, Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas. Ele escreve o Evangelho como o primeiro livro, e escreve Atos dos Apóstolos como o segundo livro, como uma continuação. Então, os irmãos que estiverem lendo Lucas, e logo em seguida for para Atos dos Apóstolos, vai perceber ali uma similaridade, algo muito próximo, porque é como se fosse uma continuação de um segundo livro. Então, ele escreve de forma mais detalhada como se iniciou a igreja, o passo a passo do cristianismo. Nós vamos ver aqui muitos atos da igreja primitiva, atos importantes para nós aplicarmos na nossa vida, na nossa igreja. E nesse capítulo 4 a gente tem uma explicação da soberania de Jesus Cristo na salvação, de Ele ser o único, de forma exclusiva, o único nome, a única autoridade dada a nós, homens, para sermos salvos. E a gente vai ler aqui no início do capítulo 4, para a gente entender o que está se passando, mas a gente vai perceber que o contexto imediato é Pedro pregando depois de fazer um milagre, depois de ser usado pelo Espírito Santo na cura de um homem. Então eu gostaria de convidar os irmãos a ler conosco aqui, a partir do verso 7, para a gente conseguir entender. A partir do verso 7. Eu vou ler na versão da King James, uma versão um pouco mais tradicional, mas acredito que os irmãos vão conseguir acompanhar aí comigo. No verso 7 diz assim: E pondo-os no meio dele, eles perguntaram: Com que poder ou nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: Governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então o contexto aqui ele é autoexplicativo, Não tem muita dificuldade de entender. É feito um milagre, um homem é curado, as pessoas perguntam o que é autoridade, como esses homens estavam conseguindo curar aquele enfermo. Pedro de imediato já vai responder, e ele já vai tirar a sua autoridade, já vai colocar a sua autoridade de lado. Ele vai se colocar no lugar correto de um homem que é usado pelo Espírito Santo, que é um instrumento, que não é aquele que tem o poder, mas é aquele que é utilizado por quem tem o poder. Pedro sabe disso, os apóstolos sabem disso de forma clara. E ele vai dizer, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, no verso 9, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação, feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Pedro ele aproveita a oportunidade
para mostrar que aquele povo, eles crucificaram a Cristo, que aquele povo tinha participação na morte de Cristo. Ao mesmo tempo, Pedro ele aproveita a oportunidade para dizer que o mesmo Cristo que foi morto por aquele povo foi ressuscitado por Deus. Ele faz uma pregação sobre o poder de Deus, sobre a ressurreição de Cristo e sobre o que Cristo pode fazer na vida das pessoas. O contexto aqui é uma cura de um enfermo, uma cura, vamos dizer assim, física, né? Uma cura prática, vista. Só que a gente vai ver que no verso 12, ele vai dizer de uma cura espiritual. Ele vai mostrar que o mesmo Jesus que tem poder para curar enfermos, o mesmo Jesus que tem poder para curar pessoas, ele tem poder para salvar. E não só ele tem poder, ele é o único que tem poder para salvar. A gente percebe nessas palavras aqui Pedro sendo exclusivista. Pedro mostrando que não há outro nome, que não há outra pessoa, que não há outro Deus, que não há outro termo, que não existe um pensamento positivo, que não existe outra religião, que não existe qualquer outra coisa que pode nos levar ao céu. Nós temos sempre batido nessa tecla, né, nas pregações, que todos os caminhos não levam a Deus. O mundo prega isso. O mundo prega só o amor. O mundo prega que se você tiver boas obras, não importa no que você acredita, não importa naquilo que você está fundamentado, se a sua obra exterior mostra que você, de alguma forma, é bom, você vai para o céu. E a gente percebe que não é dessa forma. A gente percebe a Bíblia sendo exclusiva e mostrando e nos orientando a um homem, o único que foi estipulado pelo próprio Deus a nos salvar. Então Pedro ele aproveita essa oportunidade para mostrar, não fomos nós que curamos, foi o nome de Cristo. Não foi pelo nosso próprio poder que fizemos isso, mas pelo poder do próprio Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo, o nome que é dado acima de todo nome. Eu acho interessante que no verso 11, ele vai trazer um termo e na sua carta ele vai colocar esse mesmo termo, pedra, né? Uma pedra de esquina, uma pedra onde os edificadores eles rejeitaram essa pedra, uma pedra que é a pedra principal, uma pedra que sem ela o edifício não consegue se manter em pé. E Pedro traz essa figura para Cristo. Os edificadores, ele vai dizer no verso 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui é a pedra angular, aquela pedra que faz a ligação para manter o edifício em pé, para manter o edifício firme. E ele vai dizer no verso 12, e em nenhum outro há salvação. Isso é que é importante a gente entender, irmãos. É importante a gente entender que em nenhum outro há salvação, porque no mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente diferente do cristianismo e da cultura daquela época. Naquela época era, vamos dizer assim, era mais fácil nós entendermos que existia um Deus, criador do céu e da terra, dentro daquele contexto judaico. As outras nações não acreditavam dessa forma, mas para Israel isso era muito claro. Porém, hoje na cristandade, isso foi meio que diluído, porque dentro da própria igreja você não sabe se é o próprio Cristo que está te salvando, porque você não crê mais só em Cristo, você não acha que Cristo é mais suficiente para a sua salvação. Você crê em Cristo e em alguma coisa, Cristo em as suas forças, Cristo em suas obras, Cristo em seus méritos, Cristo e outro santo, Cristo e outro Deus, Cristo e outro poder, Cristo e outra manifestação de Espírito. Perceba, o tanto de, vamos dizer, heresias que se construiu durante esses 2000 anos após Cristo, tirando a suficiência de Cristo, tirando a exclusividade de Cristo na salvação. Perceba que o verso é claro, e em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em nenhuma outra pessoa. Não existe salvação em nenhum outro Deus, em nenhuma outra religião. Somente Jesus Cristo, aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que foi dado pelo Pai a nós, a todos nós que cremos, é que pode salvar, é que pode nos resgatar, é que pode nos tirar da lama. E ele diz no verso 12, em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Esse verso devia ser um verso fundamental para todo crente, para todo cristão, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele devia ser um verso gravado nos nossos corações, na nossa mente.
E todas as vezes que nós titubearmos, olharmos para o lado, vacilarmos, ou as nossas vontades, os nossos desejos quiserem venerar outra coisa a não ser o próprio Cristo, a gente precisa trazer esse verso à mente, esse verso na nossa memória. Não há outro que possa trazer a salvação. E o termo utilizado aqui, que vai ser utilizado também em Filipenses, e o pastor vai trazer, não há outro nome dado aos homens. Ele vai ligar ao nome que ele está explicando no verso 9, no verso 8, Jesus Cristo. Não existe outro nome. Não existe outra pessoa. Esse nome ele está acima de tudo. Ele foi colocado como autoridade. Ele foi colocado como soberania. E nós temos pregado isso aqui. Não existe outro nome. Não existe outro que vai trazer salvação se não for Cristo. Se você não estiver fundamentado em Jesus, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode exercer as melhores obras. Você pode manifestar os melhores dons. Se você não estiver fundamentado no Espírito Santo, você não é. Se você não estiver fundamentado em Cristo Jesus, você não é uma pessoa que está exercendo salvação. Você não é uma pessoa salva. Você pode crer nas melhores filosofias, nas melhores doutrinas. Você pode crer nas pessoas que creram em Cristo, em apóstolos, em doutores, em teólogos. Você pode crer nessas pessoas, mas se você não estiver fundamentado e crendo e colocando a sua salvação em Cristo Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é qualquer outra pessoa que vai te trazer a salvação. Por isso que é importante que nós saibamos a suficiência de Cristo. Parece simples somente crer em Jesus, falar que crê em Jesus, falar que o nome dele está acima de todo nome. Mas essa crença precisa vir acompanhadas, precisa vir junto com os frutos e com as boas obras. E só vai vir esses frutos e essas boas obras naquele que realmente crê, naquele que realmente fundamenta a sua salvação em Cristo Jesus. Então, para nós finalizarmos essa pequena reflexão, vamos ler só do verso 9 ao verso 12. Apóstolo Pedro dizendo, cheio do Espírito, como vai dizer o verso 8, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Aqui o milagre físico, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui a fundamentação dele ser o principal, de ele ser a fundamentação da nossa fé. Sem ele, nenhum edifício fica em pé. E no verso 12, e em nenhum outro há salvação. Exclusivismo. Apenas Cristo Jesus salva. Porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Então se apegue a isso. Entenda que somente Cristo, somente Jesus pode salvar. E entendendo isso, dê frutos. Obedeçam. Saiba que a sua vida está nas mãos dele e que o nome dele está sobre tudo e sobre todos. E que nós não necessitamos de mais ninguém, de mais nada, de nenhum conceito, de nenhuma religião, de nenhum outro Deus, para estarmos fundamentados, sendo edificados com a pedra angular que esse verso vai trazer. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Logo em seguida, gostaria de convidar o irmão Frank para estar orando pelo nosso preletor da noite. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém?
feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre cada um de nós e de maneira especial na vida do pastor Rafael, que vai trazer a tua palavra. Nós queremos declarar, ó Deus, que desejamos a tua palavra, que nós amamos a tua palavra, pois é através da tua palavra que a nossa mente é transformada conforme o teu querer e a tua vontade. É através da tua palavra que os nossos olhos são abertos, é através da tua palavra que nós mudamos a visão de mundo, uma visão corrompida, para uma visão santa, uma visão que é conforme o teu querer, uma visão que o Senhor nos dá para que nós possamos andar segundo os teus conselhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Rafael, e que nós possamos, ó Deus, dar frutos agradáveis a ti, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma noite, mais uma alegria e privilégio, graça, pela oportunidade que nós temos de falar de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito que nos capacita, o Espírito Santo de Deus, para a glória do nome dEle. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco, de maneira presencial, agradecer aos irmãos que estão participando conosco através do Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Lembrá-los que hoje nós continuaremos a uma série de pregações que viemos trazendo, como é sabido de todos os irmãos. Cada pastor tem trago pregações a respeito de um livro,
a respeito de um livro bíblico, né? Cada um dos pastores aqui, pela graça de Deus, escolheu cartas do apóstolo Paulo. Eu venho trazendo pregações a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Na semana que eu preguei da última vez, há 2 pregações atrás, né? Nós finalizamos o capítulo 1, né, desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje, né, vamos dar continuidade iniciando este capítulo 2, para a glória de Deus. Então, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2. E hoje nós veremos os versículos 1 ao 11. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 ao 11. A versão que geralmente utilizamos aqui é a versão King James, 1611, uma versão mais tradicional, mas eu creio que os irmãos vão conseguir acompanhar perfeitamente. Que diz assim o texto: se há, portanto, com qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas no céu e as coisas na terra e coisas debaixo da terra. Versículo 11. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Marco Anel já iniciou aqui, nos trazendo uma reflexão a respeito deste tema, o nome que está acima de todo nome. E Paulo, ele vem trazer justamente sobre isto, neste início aqui de capítulo, Mas, como nós sabemos, nenhum texto ele está ausente de um contexto. E o contexto é aquele que nós já viemos trazendo em todas as pregações ao qual nós iniciamos a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta, os irmãos bem sabem, é uma carta que Paulo está preso, escrevendo a irmãos, a uma igreja de pessoas fiéis, servas, pessoas que realmente, como ele chama, aos santos, que estão lá em Filipos. Uma igreja que a visão das outras igrejas é uma igreja muito fiel, uma igreja colaboradora, uma igreja que traz felicidade ao coração deste apóstolo que está preso. Nós vimos que este apóstolo ele tem notícias, na prisão, de um servo que vai a essa prisão,
levar informações sobre a igreja de Filipos. E levando informações, ele fala sobre aquela igreja que é uma alegria escrever a elas, que estava colaborando com o Evangelho, com a propagação do Evangelho, uma igreja que se preocupava com Paulo na prisão. E Paulo, no capítulo 1, ele vem trazendo ali a sua explicação a respeito da sua prisão, mostrando que tudo está de acordo com o controle de Deus, inclusive a sua prisão, inclusive o seu cárcere, tudo aquilo foi feito para que se propagasse a mensagem de Deus. Paulo vem trazendo para aquela igreja ter ânimo, ter fé em todas as situações. E mais perto aqui deste capítulo 2, que foi a última pregação, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. Unidade esta que estava sendo ameaçada. E como nós bem sabemos, toda carta ela tem um propósito. Toda carta dos apóstolos, como eles não conseguiam estar em todos os lugares a todo tempo, eles escreviam cartas para exortar, para admoestar, para fundamentar, para agradecer, para se alegrar, para pregar a respeito do Evangelho. E Paulo recebeu notícias de que essa igreja, mesmo sendo uma igreja fiel, uma igreja que vivia os princípios, ela tinha um problema. E este problema eram as divisões. Este problema eram as pregações enganosas, a avareza, contenda, vanglória. No capítulo 4 desta mesma carta, nós vamos ver que duas irmãs brigam nesta igreja. E essa briga ocasiona essas divisões que estão tendo ali. E Paulo está trazendo justamente isso. Eu convido os irmãos a se lembrarem comigo no versículo 27, do capítulo 1. Ele vai trazer a fundamentação desta unidade, dizendo que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, ou quer estar ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquela igreja ela estava sendo dividida, e que este não é o foco do Evangelho de Cristo. Que ao invés de se dividir, eles tinham que viver em uma só mente, em um só Espírito, combatendo as heresias, porque o corpo de Cristo já era ameaçado demais. O povo de Deus, a igreja de Cristo, já estava sendo caçada demais. Primeiramente pelos judeus, que tinham que os cristãos eram uma seita e que aquilo era uma heresia contra o Deus único. Não criam em Cristo. Segundo, pelos próprios romanos, que viviam a teologia plural, Eles criam em vários deuses. Eles não eram monoteístas. Então, eles também perseguiam aquele povo. E não obstante a isso, existiam também divisões e tinham ataques de dentro da própria igreja, que eram pessoas que não criam na suficiência de Cristo, ou exerciam a liberdade aquém de Cristo, que eram aqueles que eram legalistas e eram aqueles que eram liberais. Então, falso evangelho e perseguição, aquela igreja já sofria demais. E Paulo vai dizer isso no final, no versículo 30, que vai dizer: tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouviu estar em mim. Paulo também sofria essas perseguições, destes que não criam no Evangelho, ou que criam no Evangelho de maneira deturpada. E este é o contexto do capítulo 2, continua, meu irmão, é uma carta, O contexto é o mesmo. Paulo agora ele só se aprofunda mais nesta unidade que a igreja precisa ter. E ele inicia dizendo: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria. A continuação é esta: irmãos, vivam em unidade. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, os santos, os salvos, aqueles que mudaram de mente, eles já são perseguidos demais. Já existem muitas afrontas
de dentro de um cristianismo que se diz cristão, mas é falso, e de fora, daqueles que não creem, que não foi se revelado o evangelho a eles. Portanto, fiquem firmes. Unam-se em mente e em espírito para combater estes falsos evangelhos e aqueles que não creem no evangelho. E este combate, ele não é um combate à força, ele é um combate espiritual. A igreja de Cristo é justamente esta, é a pregação da verdade. E nós vimos que ele usou termos militares, porque aquela é uma colônia romana, de oficiais aposentados, aquele povo entendeu, com certeza. E ele diz, vocês têm visto este conflito que já houve em mim, há em mim ainda. É algo que eu vivo dioturnamente, estou preso por causa disso, é o que diz Paulo. Eu estou preso justamente por essas perseguições, por essas calúnias. E cuidado, sigam unânimes, unidade. Sigam em espírito, sigam em uma unicamente. Porque se há em vocês algum consolo em Cristo, é o contexto. Se há algum conforto em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria. O que ele está dizendo? Epafrodito me diz, quando ele veio aqui, que vocês são assim, que vocês são amorosos, que vocês amam, que vocês têm comunhão no Espírito, que vocês têm entranháveis afetos e misericórdia. Epafrodito me disse que vocês são, e de fato, lá no livro de Atos, nós vamos ver Lucas narrando que esta igreja contribuía fervorosamente para o ministério, para a pregação, né, do Evangelho. E Epafrodito falou isso a Paulo, e Paulo fala, se é isto que acontece com vocês, completem a minha alegria. Ele está dizendo, olha, está faltando uma coisa. Ele não está dizendo para fazer-se feliz, ele está dizendo que ele já estava feliz, mas precisava de uma coisa a mais, para essa igreja trilhar corretamente os caminhos de Cristo, que era a unidade, que era a união, aquela dispersação, aquela desunião, aquela falta de comunhão entre os irmãos, estavam atrapalhando neste contexto. E ele diz, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Essa divisão não está correta. Essa distinção dentro da igreja, essa briga, está errada. Já basta o que está acontecendo de fora. Já basta o que está acontecendo dentro. Já basta a distorção da realidade. Sejam unânimes. Sejam o mesmo espírito. Sejam na mesma mente. E Paulo vai nos trazer agora o problema que estava por trás dessa desunião, desta separação, que é um problema pelo qual as igrejas desde o princípio enfrentam. E ele vai trazer para a gente no versículo 3 dizendo, que nada seja feito por contenda ou por vanglória. A igreja estava dividida por contenda e por vanglória. Se os irmãos estiverem abertos aí, vão conseguir acompanhar comigo. No versículo 15 ele diz isso. Ele diz, do versículo 15, do capítulo 1, ele diz isso, olha. Ele vai falar, alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda. Tinham pessoas dentro daquela igreja que para elas o evangelho era um mero meio de se vangloriar. Era um mero meio de se aumentar o seu status. Era um mero meio de ser visibilidade, trazer visibilidade para si. Ou por contenda. Ou ele tinha o evangelho para si mesmo, como se fosse ele o próprio dono da verdade, o próprio dono da palavra, o próprio dono da salvação, e arrumava para si contendas e trazia divisões dentro dessa igreja. E como eu disse, no capítulo 4 nós veremos quem são essas duas pessoas que trouxeram, começou principalmente nessas duas irmãs, no capítulo 4.
Ele vai trazer. Paulo ele expõe, Paulo não tinha medo de expor o erro da igreja. Mas aqui ele está trazendo de uma maneira geral uma igreja que está separada, uma igreja que está dividida. E eu chamo você para a nossa realidade. Quantas igrejas estão divididas pela vanglória ou pela contenda? No nosso meio é comum, irmãos. Uma igreja que se diz igreja do Senhor, ela está dividida pelo egocentrismo, por igrejas que parecem mais de empresas, tentando trazer para si a verdade que não é nossa, que não provém de nós, que nos é dado somente para expor, para explanar, para falar como arauto. E esta verdade tem trazido em corações de alguns, de muitos, mérito para si mesmo. E este não é o ponto do Evangelho. Pessoas que têm utilizado da palavra de Deus para confrontos, para brigas, que também não é o ponto do Evangelho. O Evangelho é união. E perceba, nós vamos entrar no final dessa pregação com a diferença entre unidade e ecumenismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é união o Evangelho. É unicamente o único Espírito com um propósito. E este vem de Deus. E este foi expressado e foi trago e nos mostrado pelo próprio Jesus Cristo. E essa igreja de Filipos, por mais misericordiosa que era, por mais amorosa que era, por mais contribuinte que era, por mais cheia do vigor e cheia da santidade, elas estavam com problema, e este problema não reflete a imagem de Cristo. E se não reflete a imagem de Cristo, não está sendo a igreja fiel. E por isso Paulo diz: complete a minha alegria. Vocês estão me deixando feliz, vocês estão contribuindo, vocês estão buscando a santificação, mas estão em contenda. Estão pregando por vanglória, estão pregando por inveja, estão discutindo à toa. E ele diz: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Difícil, né, irmãos? Difícil uma igreja que está cheia de si considerar o outro melhor do que a si. Uma igreja que está pronta para a contenda ser humilde. É difícil. Mas este é o caráter de um povo de Cristo. Humildade e reconhecer que nós não somos melhores que os outros. E tudo isto Paulo pautua e ele fundamenta em Cristo Jesus. Não existe um exemplo maior do que este, irmãos. Ele vai trazendo a sua exegese, a sua palavra, a sua pregação, a sua explanação, e ele vai fundamentar tudo que ele está dizendo, não em nada natural, mas em Cristo. Mostrando que a igreja alguma, este é o caráter. Que por mais misericordiosa que ela possa ser, por mais contribuinte, ou por mais que está lutando para a santidade, se ela não tem a mesma mente e o mesmo espírito, se ela não é unida em Cristo, se ela não é humilde, ela não é uma verdadeira igreja. Ela não está completa em Cristo Jesus. Ela está faltante em um ponto. E Paulo diz que vocês sejam humildes na mente e cada um considere os outros melhores do que si. E isso aqui, irmãos, é uma porrada. Uma porrada para uma igreja cheia de si. Uma porrada para uma igreja que é altamente vangloriosa. E por quê, irmãos? Porque realmente era uma igreja boa. Era. Porque realmente era uma igreja alegre. Sim. Porque realmente era uma igreja fundamentada. Estava em uma colônia romana. Era uma igreja grande. Paulo já tinha ido lá há aproximadamente 10 anos. Era um povo que falava assim. Era um povo que pregava assim. Mas era um povo que estava errado. No seu jeito de se portar. No seu jeito de lidar com o evangelho. Começaram a trazer para si. Este é um erro do ser humano. Ver que algo está dando certo e achar que é por sua própria capacidade.
ver que a palavra ela tem resultado e atribuir pelo seu próprio eu. Ver que a palavra ela tem poder e começar a achar que você é o autor deste poder. É o meio pelo qual é transmitido essa verdade, esse poder. E não é, irmão. A igreja de Cristo, ela age pelo poder e pela obra de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem autoridade pelo poder e pela autoridade de Cristo. Lembre-se, não há nada fora das mãos de Deus. Não há nada que é feito sem a autorização, a autoridade e a permissão de Deus. Então, vanglória no Evangelho não é algo natural. Falta de humildade no Evangelho não é algo do próprio Evangelho. Sejam humildes na mente e cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Interessante, humilde na mente, né? Porque este humilde aqui não é só uma humildade externa. Não é algo que você se porta como humilde, porque isto não é suficiente. Tem pessoas que acham que a humildade é você não ter nada, ou você se abster de tudo. Mas essa humildade aqui é na mente, porque, irmãos, você só é humilde de fato se começar aqui. O exterior, como Jesus diz aos fariseus, pode até parecer um sepulcro caiado. Mas se você não começar aqui, está errado. E a vanglória deles era aqui. Aqui. Como de muitos hoje. E ele fala que vocês sejam humildes de mente. Não tragam a verdade e o poder e o resultado desta igreja, dessa salvação, dessa pregação, dessas maravilhas a si. Porque não vem daqui, vem de lá. Por mais que ele use a igreja, não é inerente da própria igreja. Ela não é a fonte. Ela é o meio pelo qual. Sejam humildes de mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. E ele vai e continua, versículo 4. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Se preocupe com o seu irmão. É importante cuidar da sua própria vida? Sim. É importante cada um exercer o cristianismo pessoal? Sim. Nós temos que ter frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito. A árvore que não der bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Nós sabemos disso. Porém, não atentemos somente a nós. Porque, como nós sabemos, a igreja é um corpo e ele precisa estar funcionando perfeitamente. Não adianta somente um braço funcionar e o outro está parado. Não adianta somente uma perna funcionar e a cabeça está paralisada. No caso, a cabeça é Cristo, ela nunca estará. Mas não adianta um não se preocupar com o outro. Nós temos que zelar para com o corpo de Cristo, uns pelos outros. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Tenha bons relacionamentos. Não só olhe para si. Não vivam em desunião. Tenham o outro como assim. Não considere-se melhor do que o outro. Considere-se menor do que ele. Sempre olhe as qualidades, né, irmão? É tão difícil. É mais fácil a gente listar defeitos, listar erros. Liste as qualidades. Lembre-se que você é tão pecador quanto. Tão falho quanto. Procure no outro algo que você possa aprender. Procure no outro algo que você possa se espelhar. Todos falhamos. Seja humilde. Considere os outros melhores do que a si. E aí ele entra no versículo 5. E aqui é interessante, irmãos, que esse versículo 5 ao versículo 11 é um texto bastante conhecido, né?
do meio cristão, e um texto também bastante refutado, bastante ironizado, e eu digo até falado heresias a respeito desse texto, que é importante nós entendermos. Importante para nós cristãos, para defendermos a nossa fé realmente. Porque nós sabemos que este texto ele está dentro de um contexto. Este contexto é unidade. Este contexto é mostrar para a igreja o caráter e a pessoa de Cristo, e o propósito e a finalidade de Cristo. Quem Cristo é, o que Cristo fez e por que o fez. E isto em prol de uma unidade de um povo, para a glória de Deus. E ele entra nesses versículos 5 ao 11, narrando esse texto que conhecemos. Interessante que, de acordo com a teologia, e a grande maioria, acredita que, pela tão perfeita exposição desse texto, dos versículos 5 ao 11, acredita-se que isso aqui é um hino. Acredita-se que isso aqui é um hino, escrito talvez antes de Paulo, ou pelo próprio apóstolo Paulo, pela perfeição que vai trazer, pela exposição. Se a gente olhar o original, a maneira que é escrita, a maneira que é composta, nos parece ser um louvor. Interessante para a gente entender que o povo antigamente, né, a igreja primitiva, ela não só louvava salmos, né, mas hinos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Louvava sempre a Cristo Jesus. E isso aqui parece ser um hino, de acordo com o que é proposto. E ele entra no versículo 5, dizendo: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Imite Jesus. Imite o caráter de Cristo. Que o mesmo modo de pensar de Cristo haja em vós. Que as atitudes de Cristo se reflitam na igreja. Que o que Cristo fez venha a ser visto feito por vocês também. Que haja em vós a mesma mente de Cristo. E ele entra. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui nós temos que dar uma pausa e adentrar de maneira mais profunda. Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, sempre foi Deus. De acordo com a palavra de Deus, ele sempre foi Deus. Isto eu falo contra todas as outras heresias que não estão de acordo com isso aqui. E são muitas, irmãos. Tentando atribuir ao nosso Senhor Jesus Cristo qualquer outra essência que não a de Deus. Qualquer outra natureza que não a de Deus. E Paulo diz que sendo em forma, e este texto aqui em forma, quando a gente vai para o original, ele não está falando que Cristo ele só tinha a forma aparente de Deus, não. Aqui o texto vai falar da essência, da natureza. Cristo é Deus. E o interessante é que este termo aqui, em forma, vai mostrar que, além de ser Deus, ele tem também uma, se eu não me engano, uma personalidade individual, nos trazendo algo que também é bastante refutado na teologia cristã histórica, que é a Trindade. Que no propósito eterno, eles estavam sempre juntos, o Pai, o Filho e o Espírito. Que na essência são Deus, é o mesmo Deus, e que na personalidade cada um age de acordo com o seu papel. Que para nós que cremos é perfeito, mas que muitos refutam por não ser revelado. Mas Paulo deixa claro, este Cristo é Deus, ele tendo a forma de Deus. Irmãos, eu estou trazendo isso aqui porque no meio do cristianismo existem muitos que não dizem isso. E quando eu digo no meio do cristianismo, porque eles se dizem cristãos. Tome cuidado. As testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus Cristo, ele é um ser criado, é uma espécie de semideus.
Da mesma forma, os mormons. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus em essência, em forma, natureza, ele é Deus. Está aqui o texto. E a gente tem vários outros textos para corroborar com essa teologia. O livro de João todo é escrito neste fundamento. João combatendo justamente heresias sobre a natureza de Cristo. E ele vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que interessante aqui. Esse termo usurpação aqui, ele está dizendo que como se fosse... Cristo não teve inveja ou ganância de estar naquela posição. Ele não quis tomar para si, ele não estava agindo como aquela igreja, irmãos, por vanglória. Ele foi humilde. Ele é Deus. Ele é Deus e sempre foi Deus. Mas ele sendo igual a Deus, ele não teve como usurpação continuar naquele mesmo patamar para um propósito. E perceba, eu não estou dizendo que Cristo deixou de ser Deus, mas ele agiu de acordo com o propósito de Deus, deixando de agir por usurpação, sendo humilde. Porque perceba, o que Cristo fez é algo puramente humilde, perfeito, santo, algo da essência dele. Algo que para ele poderia ser feito ou não, mas ele não agiu por usurpação, porque ele é Deus. E ele, dentro de um plano perfeito, ele agiu de acordo com esse plano. Ele não quis ser igual a Deus. Esse quis ser igual a Deus aqui, irmãos, as pessoas se confundem muito. Como se ele estivesse querendo tomar a autoridade, mas ele se absteu e não quis ser. Não, aqui o termo é somente humildade, irmãos. Nós temos que lembrar o contexto. Ele está falando que aquela igreja tinha que ter a mente de Cristo. Olha o versículo 5. Que a sua mente, que haja em vós a mesma mente, que houve em Cristo. Não hajam de maneira soberba. Não hajam de maneira que tragam glória para si. Não hajam de maneira que o mérito esteja em vocês. Porque Cristo, sendo Deus, natureza e forma de Deus, não agiu por usurpação continuar naquela forma, num propósito. Olha o que ele diz. E aí diz, versículo 6, versículo 7, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo. Aqui eis o mistério, né? Eis o plano perfeito. E quando ele fala que não fez por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, ele está dizendo que Cristo colocou sobre si uma natureza menor do que a dele. Ele mesmo se auto-nominou homem. Ele se auto-fez homem. Ele se auto-imputou sobre si uma natureza inferior à dele. Ele não agiu por usurpação, ele foi humilde. Ele se colocou em um papel menor. Olha o que o texto diz. Mas se fez sem reputação. E o termo sem reputação é diminuir. Ser humilde. Ele fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo. Interessante aqui, irmão. Mais uma vez, o termo forma é essência. O termo forma é a natureza. Então, Cristo, ele é Deus e é Deus. Ele é forma de Deus em essência e natureza. E fez sobre si a natureza e a forma de um homem. Então, Cristo, como diz Colossenses, nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ele é homem e ele é Deus. Este é o nosso Jesus. Que não agiu por usurpação, mas em um plano perfeito diminui a sua reputação. Ele mesmo põe sobre si uma natureza inferior, em forma de servo. E o termo aqui, servo, é escravo, a despeito da vontade de um. E nós sabemos qual a vontade de Deus. Em um texto no Evangelho de João, vai nos trazer que o próprio Cristo diz que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que o enviou. Um escravo de Deus, um servo de Deus.
não agiu por usurpação, mas colocou sobre si uma natureza, fazendo-se semelhante aos homens. Final do versículo 7. E nós sabemos o propósito disso, irmãos. Nós sabemos que o propósito de se fazer semelhante aos homens, ele é algo que está em um plano eterno e perfeito de Deus, ao qual a nós, seres humanos comuns, falhos, pecadores, como diz Paulo, miseráveis, não seria possível cumprir toda a lei e a perfeição de Deus, nos colocando sobre uma ira, debaixo da ira, merecendo todos nós a morte. Mas em um plano perfeito, Cristo não age por usurpação e se faz semelhante, perceba o termo, semelhante a homens. A forma e a essência é de homem, mas ele é Deus também. Por isso que ele não é um homem normal e natural. Ele é, em essência, um homem, em carne e osso um homem, mas ele é semelhante porque ele não é pecador, porque ele é santo, porque ele é Deus também. E não há ninguém que tenha essa natureza divina e humana ao mesmo tempo, só Jesus Cristo. Por isso ele é, em forma de homem, semelhante como homem. Em forma de homem porque a natureza é humana, ele nasceu, ele encarnou para um propósito eterno. Porém, ele é semelhante porque não pecou, não peca, ele é Deus. E o plano é este, exercer um sacrifício, e nós vamos continuar. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O plano está aí. E neste tempo que ele se colocou sobre ele, a natureza, se tornando semelhante a homem, para que pudesse ser cumprido o sacrifício perfeito para Deus, aquela ovelha, aquele cordeiro que Abraão disse que Deus proveria, proveu, e este é Jesus. O cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito para o sacrifício, este é Jesus. Sendo Deus, não a usou sob usurpação continuar. E este termo, continuar como Deus, é muito dito e muito discutido, irmãos, também no meio evangélico. Porque as pessoas tentam entender o que ele fez para se diminuir. Ele esvaziou-se de si mesmo, de toda a sua glória? Não. De todo o seu perdão, de toda a sua divindade? Não. Nós sabemos que Cristo, ele é Deus e ele é homem. A única coisa que ele se esvaziou é da glória, de estar lá. Como ele é Deus, como ele já era Deus. Ele só se fez menor para vir se encarnar, se esvaziou da sua glória naquele momento para estar aqui como servo. Mas ele continuou sendo Deus, divino, perfeito. E diz o texto, e se achado na forma, essência de homem, humilhou-se a si mesmo. Perceba, irmãos, tudo vem dele, tudo é por ele mesmo. Nada foi feito sem o aval dele, nada foi feito de surpresa, nada foi feito com um plano B, como eu sempre digo aqui, nada foi feito sem lógica alguma. Ele se humilhou, ele se entregou, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele se entregou para um plano perfeito, morte esta de cruz. Perceba, irmãos, Paulo está dizendo, vamos lá, vamos recapitular. Filipos, preste atenção, igreja. Se vocês se dizem amorosos, misericordiosos, se vocês se dizem igreja santa, completem a minha felicidade, porque vocês estão com divisões. E esta não é a mentalidade de Cristo. Nada que vocês façam, façam por contenda ou por vanglória. Sejam humildes de mente. Cada um considere o outro melhor do que a si mesmo. Não atente cada um para coisas de vocês, mas para a dos outros. Sejam unânimes, que haja em vós
a mesma mente de Cristo. E aí entra essa narrativa, mostrando a humildade de Cristo. Mostrando que a igreja não pode agir com vanglória ou com egoísmo, porque Cristo, sendo Deus, não agiu assim. Este é o contexto. Cristo, sendo Deus, esvaziou, ele deixou se esvaziar da glória, saiu de onde estava, colocou em si uma natureza inferior para obedecer até a morte de cruz. E você, igreja, vai continuar com vanglória, vai continuar sem a unanimidade, vai continuar com as divisões. Cristo não usurpou, sendo Deus. Como vocês dizem que é a igreja, não tendo a mente de Cristo? É o que Paulo está dizendo. Tenho a mente de Cristo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, a literatura judaica, a literatura, da época de Cristo e anterior e pouco posterior a Cristo, alguns filósofos, 100 anos antes de Paulo, 200 anos antes de Cristo, vai dizer que não existia uma morte mais horrenda do que a morte de cruz. Diz que as pessoas que eram condenadas preferiam morrer antes de ser condenado, antes de ser pendurado no madeiro. Porque era uma humilhação, a maior humilhação da época. Não existia pior maneira de se morrer do que naquela época. E eu digo, dor e vergonha. E este Jesus, sendo Deus, morreu assim. Humilhou-se assim. Foi obediente até a morte assim. E a igreja de Cristo com vanglória. E a igreja de Cristo com desunião. E a igreja de Cristo com a mentalidade egocêntrica. E a igreja de Cristo com a mentalidade de falta de humildade. Está disparadamente fora da roda de Cristo, irmãos. É o que Paulo está trazendo. Filipos, vocês, Epafrodito está me dizendo uma coisa aqui, mas eu estou vendo vocês saindo da rota. Está errado. Está errado. Divisão não tem nada a ver com o pensamento de Cristo. Falta de humildade não tem nada a ver com o pensamento de Cristo. E aí os versículos 9 a 11 vai trazer sobre a exaltação de Deus a Jesus Cristo. Aqui Paulo fundamenta para que o povo entenda que a mentalidade daquela igreja estava errada, porque Cristo, sendo Deus, fez tudo isso aqui. E agora Paulo mostra que aqueles que vivem na mentalidade de Cristo exercerão a recompensa como Cristo também terá e teve. É fato. Uma igreja desumilde, uma igreja dividida, uma igreja que usa de vanglória, uma igreja que vive por contenda, não é uma igreja verdadeira de Cristo. Uma igreja que acha que o evangelho é pelo seu próprio mérito, pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, para a sua própria barriga, não é uma igreja de Cristo. Porque Cristo, sendo Deus, não agiu assim. E Paulo usa esses versículos 7, 6, 7 e 8 para fundamentar isso. Nos mostrando a natureza de Cristo, o sacrifício de Cristo, a humilhação de Cristo, mostrando a humildade e a mentalidade de Cristo. Para que a igreja viva nesta mentalidade. E nos versículos 9, 10 e 11, mostra justamente que Cristo fez isso para um propósito eterno. E que tudo isso acarreterá em uma recompensa eterna. Ele diz, pelo que também Cristo morreu na cruz. Cristo humilhou-se a si mesmo, obedeceu até a morte, mas pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Irmãos, nome que está acima de todo nome. E interessante, irmãos, que quando a gente vai para a tradução, para o original, nós poderíamos pensar que este nome que está acima de todo nome é simplesmente Jesus Cristo. Mas qualquer um hoje pode ter o nome de Jesus, né? Existem pessoas com o nome Jesus. Será que todos que têm o nome Jesus
Terá um nome que está acima de todo nome. A gente sabe que Cristo é a tradução grega para Messiá, né? Eu não sei como é que fala no hebraico, mas que o termo é ungido de Deus. Jesus é aquele que salva, a salvação. Jesus é a tradução para Yeshua, que é aquele que salva. Nós sabemos que lá em Lucas vai dizer que ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus realmente conosco. Mas qual é este nome que está acima de todo nome? É Jesus ou Jesus Cristo? Será que se eu falar Jesus eu estou pecando? Ou é Jesus Cristo? Irmãos, este nome que está acima de todo nome não é meramente um nome. Ele está falando aqui da palavra Kyrios. E esse Kyrios é a tradução grega para Yahweh ou Yahvé. A Septuaginta, nós sabemos que a Septuaginta é a tradução para grego, né, da Bíblia hebraica, naquele período intertestamentário. Ela traduziu a palavra Yahvé para Kyrios. E Yahvé é o nome dado para Deus, o Deus único. E só Ele recebe o nome Kyrios, Senhor. E essa tradução Kyrios é atribuída para Cristo por Paulo. Deus o exaltou altamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E este nome é Senhor. E este nome, Ele é Deus. Paulo está linkando o Velho Testamento ao Novo Testamento, falando, aquele que foi profetizado chegou, e este é Jesus. Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome, e o nome é Senhor. Está lá no versículo 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Kyrios. E aqueles que acham que a salvação não vem por intermédio de Cristo, estão errando bruscamente. E aqueles que tiram a suficiência de Cristo estão errando bruscamente. E aqueles que tentam implantar algo a mais estão errando bruscamente. Porque é Jesus Cristo que é o Senhor. É Jesus Cristo que é Kyrios. Não é Paulo, como diz o pastor. Não é Pedro, não é os apóstolos, não são os profetas, não são os pais da igreja. Não. Não são os patriarcas. Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas no céu, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Paulo faz uma analogia para a crença daquela época, que o mundo inferior, que o inferno estava por baixo, né, da terra. E ele está dizendo simplesmente isso, irmãos, que todos dobrarão o seu joelho, os salvos, os réprobos, os vivos, os mortos, todos dobrarão o seu joelho. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguns, para alegria, para outros, para terror, mas todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Aos que irão reinar com Ele, aos que serão julgados por Ele, aos que serão aquele apacentar da ira de Deus, todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Se hoje eu e você se preocupa que alguns dizem que não, se alguns dizem que Jesus Cristo não é Deus, que é um profeta, que nunca veio em carne, que veio em espírito superior, ou que ele é inferior, que ele é um ser criado, ou que ele é o arcanjo Miguel, ou que nós somos deuses, não importa, irmãos, todos se dobrarão, todos reconhecerão que esse Jesus Cristo é o Senhor. E se eu e você crer dessa maneira, isso é alegria para mim e para você. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E Ele é Jesus Cristo, o Senhor, não é para mim e para a sua glória. Não é para o meu e para o seu mérito.
Não é por mim e por sua capacidade. Não é por quem busca ou por quem deixa de buscar. Por quem corre ou deixa de correr. É porque Deus Pai é glorificado em Cristo. Mais uma vez. Não é eu e você o centro da palavra, o centro da igreja, o centro do evangelho. Jesus Cristo veio, como eu disse, ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio para a glória de Deus Pai. Claro, eu e você fazemos parte de um plano perfeito, porque somos agraciados com um privilégio que eu e você não merece. Uma graça que eu e você não estava debaixo dela se não fosse Jesus Cristo. Mas aqueles que creem que Jesus Cristo é o único, perfeito, mediador entre Deus e os homens, é o único que é Deus e que é homem, que está lá, irmãos, à destra de Deus, como homem e como Deus, que sabe a mim e as suas aflições, que passou pelas dores, conhece eu e você. Ele é o perfeito mediador e o único mediador. Ele conhece. Ele veio em carne, ele conhece a aflição do homem, ele conhece a dor humana, ele conhece o coração do homem, sabe que é enganoso, por isso media. Ele é o único mediador. E ele é Deus. E por isso, naquele grande dia, todo joelho se dobrará. Nós sabemos, irmãos, e ficamos almejantes, ansiosos, para que as pessoas reconheçam, para que as pessoas o aclamem como Senhor, e que vivam desta maneira. Porém, sabemos que a grande maioria nunca conheceu a Cristo, e provavelmente não irão conhecer. Mas naquele dia eles saberão que o que a igreja, esta que hoje está aqui pregando dioturnamente esse Cristo, estava falando a verdade. Que vive de maneira piedosa, estava falando a verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Então, para finalizar rapidamente, o texto está dizendo: irmãos de Filipos, santos igreja, Epafrodito me disse que vocês são uma igreja misericordiosa, uma igreja que ama, uma igreja que contribui. Amém. Mas completa a minha alegria, porque vocês estão divididos. Vocês estão pregando por avareza, ou por inveja, e por contenda. Vocês não estão sendo humildes, sejam humildes. Olhe para o outro e coloque ele acima de você. Não busque somente as coisas suas, mas as dos outros também. Tenha a mente de Cristo, porque Cristo é Deus. E ele, sendo Deus, não usurpou ficar lá. Ele se esvazia, ele sai daquela glória perfeita e vem para ser um servo em carne, tendo a natureza divina e a natureza humana, mas nunca pecou, por isso é somente semelhante ao ser humano, para cumprir um propósito eterno que é morte e morte de cruz. Ele obedece piamente até a morte. Ele é encontrado como servo, porque ele mesmo se humilhou. Então, igreja de Filipos, por que a divisão? Por que a desumildade? Por que as distinções? Já existe problema demais fora. Unam-se dentro. Tenham a mesma mentalidade de Cristo. Porque aqueles que creem de maneira perfeita verão que Cristo foi posto na mais alta, foi exaltado, né, mais altamente. E Deus lhe deu nome sobre qual todos os joelhos se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É este o texto que está dizendo. Aplicação prática, rápida para nós aqui. Primeiro, Jesus é Deus. E não se engane, irmãos, porque existem várias pessoas que se dizem cristãos, várias denominações que se dizem cristãs, que vão dizer que Jesus Cristo é outra coisa que não Deus. E aqui eu poderia citar várias. Mas eu creio que a gente vai ter oportunidade para falar somente de heresia aqui. Mas Jesus Cristo é Deus. Ele não deixou de ser divino, não deixou de ser onisciente, onipresente, onipotente. Quando ele veio como servo, ele se esvaziou da sua glória. Viveu atributos naturais para um propósito, mas hoje ele reina de novo. Ele está lá.
como homem glorificado, perfeito, ele é Deus. E ele também veio como homem. Como eu disse, Colossenses vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não negue isso, irmãos. Negar a natureza de Cristo é negar a fé cristã. E muitos têm negado. Cuidado com as pregações que te envolvem, que faz uma lavagem na sua cabeça, mas não tem fundamentação bíblica. Não fala, muitas pessoas, pregadores de internet, pregadores de redes sociais, pregadores de igrejas que nunca conheceram a Deus, estão tentando diminuir a Cristo. E este Cristo não é o Cristo bíblico. Cuidado com a falta de humildade, igreja. Prático para mim e para você, principalmente para nós líderes, pastores, irmãos que estão à frente de igreja. Cuidado com a falta de humildade. É tão fácil para nós, quando estamos aqui, nos perder pela verdade. E quando eu falo pela verdade, eu não falo por causa da verdade. Porque quando nós pregamos a verdade, a gente sabe que ela terá efeito porque é a verdade. Mas se não tivermos humildade para entender que isto não vem de nós, nos perdemos pela vanglória, pela avareza, pela mentira, pela inveja. E hoje no meio cristão é o mais comum. Igrejas que mais parecem comércio, império, empresas. E este não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é a pregação da verdade, e essa verdade é Cristo, e esse Cristo veio para o arrependimento de pecados, e aquele que se arrepende se torna humilde, e ele se tornando humilde, ele pensa com a mente de Cristo, ele não é desunido, ele é unânime. Eu disse que ia falar isso aqui. Ser unânime não quer dizer ecumenismo. Hoje existe um movimento no meio cristão que diz que quer juntar todas as igrejas e denominações para falar uma só língua. E isso é impossível. Porque ser unânime não é juntar tudo. Ser unânime é falar uma mesma língua. E estas não falam a mesma língua. Ser unânime é falar a uma só verdade. A uma só salvação. A um só Deus. A um só mediador. A um só plano perfeito. E isto o ecumenismo não fará. O máximo que fará é um sincretismo mútuo. Tome cuidado. Ser unânime é viver pelo Evangelho, para a glória de Deus. É viver pela verdade, ser bíblico. Buscar conhecimento na palavra de Deus. Buscar igrejas bíblicas. Buscar pessoas sérias. Existem, irmãos, não se preocupem. Não são todos que estão corrompidos. Mas sejam unânimes. Como diz, Agostinho de Hipona, se eu não me engano essa frase é dele, se não for, me desculpe, mas ele disse que no essencial unidade, no não essencial diversidade, mas em tudo caridade. Amém, irmãos? Glória a Deus, que nós possamos estar unidos, humildes, na mesma mente de Cristo. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade. O grupo de louvor está com a oportunidade. Amém, irmãos, graças e paz. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Glória a Deus por isso. A gente tem visto como a Bíblia ela é atual, como ela não precisa ser atualizada, né? A gente vê isso diariamente, todas as pregações, no contexto da época. Uma palavra de Deus é atemporal, ela se aplica nos nossos dia a dia. E se fosse para resumir de forma prática o que é o Evangelho, a gente consegue trazer de forma bem resumida em 3 palavras. Como o pastor bem disse, unidade, humildade e caridade. O Evangelho ele se resume de forma prática com essas 3 ações. Unidade, humildade e caridade. Que Deus possa capacitar a sua igreja, capacitar cada um de nós a praticar essas 3 palavras nas nossas vidas, na vida do próximo, na vida das pessoas que nos cercam, porque eu tenho certeza que se fizermos isso de forma verdadeira, em verdade, em espírito, nós estaremos fazendo aquilo que o próprio Cristo nos pediu. Amém? Palavra abençoada, não tem nada mais a acrescentar, né? Antes de nós orarmos aqui, eu vou trazer aqui os avisos, é sempre bom relembrar, toda quinta-feira às 20 horas nós estamos aqui na igreja, presencialmente trazendo o estudo expositivo da Bíblia, né? E nós estamos aqui estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Cristo Jesus segundo Mateus. Estamos aí estudando, nos aprofundando cada vez mais. O pastor Rafael vem trazendo de forma expositiva e eu convido os irmãos a estarem conosco todas as quintas às 20 horas. Se os irmãos não puderem vir, se perderam, vai estar gravado aí no Instagram da igreja. Amém? E todo domingo às 18 horas nós estamos aqui também, de forma presencial, trazendo uma palavra, trazendo um estudo de forma expositiva também, na maioria das vezes, para que nós possamos aprender e não só aprender, como colocar em prática, que é o principal, transformar o nosso caráter e a nossa mente e colocar em prática para o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja ela tem que ser colocada em prática diariamente para nós sermos modificados pelo Espírito. Amém? Então, para nós finalizarmos, convido os irmãos a ficarem de pé.
Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, pedir ao Espírito que consolide essas palavras no nosso coração, esses ensinos, essa pregação, os louvores, para que nós possamos vir a refletir todos os dias, que isso possa ser plantado, possa crescer em nosso coração e vir a dar frutos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta palavra, por mais esse ensino. Obrigado por nos mostrar, meu Pai, nesses versos que lemos, como é importante sermos humildes, como é importante nós reconhecermos a glória de Cristo, conhecermos a divindade de Cristo, como é importante a igreja andar em unidade, fazendo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Tira do nosso coração toda inveja, tira do nosso coração toda vanglória e nos faça seguir sempre em Tua direção. Feche os nossos olhos para o mal e abra os nossos olhos e o nosso coração para as Tuas palavras. Que o Teu Espírito possa estar nos guiando diariamente a toda a verdade. Que tudo aquilo que esteja atrapalhando o nosso crescimento espiritual seja tirado da nossa frente, seja tirado dos nossos olhos. Que o Senhor possa, meu Deus, mostrar dentro do nosso coração todos os erros, para que nós possamos, enxergando esses erros, possamos tirar ele do nosso íntimo, para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu ensino. Nós viemos pedir, Senhor, uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de amor. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vencer todas as dificuldades. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vencer todo o mal. Nos proteja, meu Pai, com a Tua mão poderosa, de todo o mal físico, de todo o mal espiritual. Que o Senhor esteja em nossas casas, que o Senhor esteja em nossas famílias, que o Senhor esteja em nossos lares, nos cobrindo de bênçãos espirituais e nos dando força para resistir ao mal em mais uma semana. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. O curso está encerrado. Uma ótima noite e até semana que vem, se Deus permitir.